Quero agradecer aos 451 inscritos no meu canal. Hoje eu já sou uma professora aposentada, como muitos devem saber, porque eu me aposentei muito cedo, não é? Mas eu queria falar alguma coisa assim, pós a participação da constelação familiar. Minha mãe sempre me dizia, ou sempre dizia a todos, que ela não aceitou trabalhar na Têxtil Suzuki, que teve uma visitação na época lá, e como ela trabalhou no Japão com esse tipo de serviço, ela até foi convidada para trabalhar na indústria têxtil da Suzuki, mas ela não aceitou e ela disse claramente que era por causa dos 3 filhos, né, que ela tinha e eram pequenos. Bom, pensando nisso, eu ainda criança resolvi que eu jamais deixaria de trabalhar por causa de filhos. Aí depois da constelação familiar, eu cheguei à conclusão, tardia, não é? Que não é que a minha mãe tinha razão? Pois é, não é assim 880, não. É que eu deveria ter pensado melhor, mas naquela minha rebeldia de juventude, de infância que eu era, eu falei, não quero fazer igual a mamãe de jeito nenhum. E aí eu não faltei, não pedi afastamento e segui minha carreira assim de início, meio e fim. E hoje eu penso, não precisava, Marilza, fazer isso, né? Eu poderia ter me afastado enquanto eles eram pequenos. Talvez. Mas eu não me afastei. E o resultado é isso que aconteceu, né? Às vezes eles são adultos hoje, eu tenho muito orgulho dele e tudo mais, mas às vezes eu penso assim, que eu por mim deveria ter me afastado da profissão durante o período deles pequeno. Então, seria assim, 2 anos para um, não é? O mais velho. Depois nasceu a segunda, se eu tivesse feito, eu acredito hoje, mais 2 anos de afastamento, quer dizer, eu estaria junto, 4 anos com o mais velho e 2 anos com a do meio. E depois no terceiro eu teria emprestado a minha presença mais 2 anos, que seria 4 para a do meio e 6 anos para o primeiro filho, não é? Mas daí, não fiz isso. Não fiz isso e me aposentei cedo, muito cedo, com 43 anos. Vejam vocês. Porque na época, a aposentadoria especial dos professores era de 25 anos de exercício. E eu, quando fiz a minha contagem de tempo, sobrou 1 ano, já que eu nunca faltei, nunca pedi afastamento e devido a essas contagens todas, sobrou até 1 ano, que eu poderia ter aposentado 1 ano antes. Mas enfim, isso não me arrependo não, tá ótimo. Mas é só assim
um pensamento que vem à mente, que quem for começar e está aí com a criança pequena, está em dúvida se vai pedir afastamento ou não, pensa, não é? Se o seu coração pedir. Porque depois o caçula, eu aposentei e quando eu levei ele para a escola, ou então busquei ele na porta da escola, era um exercício tão prazeroso que eu tive depois que eu me aposentei, não é? Era muito bom buscá-lo e levá-lo para a escola. Enquanto que os meus outros filhos, eu não tive essa atividade de mãe, né? Mas, enfim, é o que bateu em mim forte depois que eu assisti a constelação familiar. E o assunto não era nem isso, hein? O assunto que bateu lá no dia da constelação familiar foi suicídio. Muita gente que estava presente teve esse tipo de experiência, vamos dizer. Ver uma mãe tentando suicídio, ver uma filha tentando suicídio. E eu lembrei de mim mesma quando criança, quando adolescente, que eu também pensava muito nisso. Mas eu também pensava muito e tinha medo do depois, né? Como que eu vou planejar um suicídio? Meu Deus, eu não posso fazer isso porque eu vou sentir dor, eu não posso fazer isso porque... Mas, enfim, era uma coisa que sumiu, vamos dizer assim, no decorrer da vida, né? O constelador comentou mesmo isso, que todas as coisas, todos os problemas, vamos dizer, que fica no esquecimento, é porque já foi resolvido dentro da gente, né? Aflorou assim no dia da constelação familiar por ter passado por isso enquanto jovem. Nem sei se eu devia falar sobre isso, não é? Mas eu queria só mandar uma mensagem muito esclarecedora, vamos dizer assim, que passa mesmo, porque eu sou uma pessoa que amo a vida muito, muito, e agradeço por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquistei, por tudo que eu sonhei e tive, e por tudo que eu nem sonhei e vivi, não é? Então, eu deixo essa mensagem assim de esperança, né? De fé, para que todos possam encontrar um caminho ideal, para não ter tanta tristeza, né? Como eu vi que existe e que muitas pessoas buscam esclarecer nas várias atividades terapêuticas que existem, né? E eu acho assim que melhor mesmo seria tentar olhar dentro de si e procurar ir resolvendo, não é? Um a um, todos esses problemas. Eu tenho um problema sério, que eu sou muito consumista, não é? Talvez porque em criança não tivesse essa possibilidade, não é?
Pois é. Quando eu comecei a trabalhar, foi numa quarta-feira de cinzas, olha, uma tarde de quarta-feira de cinzas. Foi o primeiro dia de trabalho no cartório do segundo ofício, em Suzano. E foi, nossa, eu adorava ir ao trabalho. Nossa, e naquela época eu tinha, gente, 2 blusas e 2 saias para ir ao trabalho. E essas 2 blusas muito lindas, feitas pela minha irmã, né? Ela cortava, minha mãe costurava, e a saia a mesma coisa. Desmanchou-se um tergal que era moda na época, que era toda plissada assim, né? Para ir para a escola, mas depois eu não precisei mais usar, então desmanchou porque aquele tecido durava muito. Aí fez uma saia nova. Nossa, como eu adorava aquela saia nova. E aí eu ia para o cartório com esses, fazendo assim a troca. Saia de um, blusa de outro, saia de um, blusa de outro. E assim parecia um monte, mas era só 2. E no aniversário, lá no cartório, eles faziam assim presente, né? Recolhiam dinheiro do povo ali. Aí falavam, o que você quer? Adivinha, eu queria tecidos para fazer mais roupas. E foi assim que eu consegui fazer muitas pantalonas verdes que eu amava, vermelho, mas e aí, não sei se é por causa desse problema que eu tive de falta de vestimentas para ir a algum lugar, que hoje eu não consigo ficar sem comprar. Nem cabe no meu guarda-roupa. Então, a minha cura agora vai ser essa, né? Parar de fazer tantas compras. Gente, e assim fica a nossa dica, né? Como melhorar a nossa vida convivendo com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades e nos tornar fortes, sem medo de errar, porque o que foi vivido já foi. Mas no momento era que o de melhor a gente acreditava ser, não é? Agora, a partir de agora, com mais conhecimentos e com muitas facilidades de se ter contato com pessoas que estudam a mente, né? A gente vai tentando progredir nessa vida terrena, né? Vamos ficando por aqui, né? Que eu já pensei demais e até a próxima. Obrigada por assistir o meu canal e por se inscreverem, não é? Compartilhem.